O episódio do Castelo Rá-Tim-Bum com o raio-x do Etevaldo. Eu lembrava dessa cena, mas quis reassistir a esse episódio para conferir qual era o contexto. No vídeo do meu passeio pela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, eu recebi um comentário muito legal do Otávio, que é do nosso clube de membros aqui do canal, muito obrigado, sobre um episódio do castelo que mostra um raio-x do Etevaldo. E eu lembrava desse dia do castelo, mas eu também só lembrava dessa cena, mas não qual era a razão de terem que mostrar o Etevaldo por dentro. E como ter ido na exposição me deixou na vibe de Castelo Rá-Tim-Bum, fui atrás de assistir esse episódio pela primeira vez depois de sei lá quantos anos. O nome do episódio é Tudo o que entra, sai. Naturalmente ele começa com a abertura e eu tenho uma lembrança muito nítida da primeira vez que eu vi a abertura do castelo, com a árvore crescendo e depois o castelo aparecendo pedaço por pedaço ao redor. Naquela época isso realmente me passou uma ideia de magia e prendeu muito minha atenção. Eu sempre gostei muito desse robô que aparece aqui, que aparentemente tem uma única função: fincar a bandeira no topo do castelo. Ele tem um desenho muito interessante e a forma como ele aparece, todo imponente, de dentro dos portões do castelo. Ele vem rolando devagar e para e solta essa mão mecânica com a bandeira. Acho que a gente não dá o valor merecido para esse robô na nossa memória. O episódio abre com o Dr. Vitor tomando seu café da manhã e falando para o Nino comer alguma coisa. Mas o Nino está mais interessado em trabalhar no seu novo invento. Agora eu estou com fome, depois eu como. O Nino vai para sua oficina com um escorregador secreto na cozinha, enquanto o Dr. Vitor lamenta que o Nino precisa se alimentar. Afinal de contas, só tem 300 anos. Dr. Vitor escuta um som que só pode ser o mal correndo pelos encanamentos do castelo. Ele e Godofredo têm uma discussão que serve para ensinar o antônimo de forte. Fraco, isso mesmo. Eu sou fraco e o mal é forte. Voltamos para o Dr. Vitor, que está de saída para o trabalho. Aliás, em algum ponto chega a explicar qual é esse trabalho dele? No site oficial da TV Cultura é mencionado que ele, além de feiticeiro, é um inventor e trabalha para uma companhia de função não especificada, muito provavelmente uma firma tecnológica. Eu queria saber o que ele faz exatamente. Ele esconde que é feiticeiro no seu dia a dia e trabalha numa empresa normal? Ou ele trabalha com máquinas e magia ao mesmo tempo? Magia e tecnologia é uma combinação muito interessante, é tipo aquelas lutas entre o Homem de Ferro e o Mandarim. O Dr. Destino combina essas duas coisas também. Tenho a impressão que daria para fazer um spin-off só sobre o dia a dia do Dr. Vitor. Nesse episódio, as crianças não foram recebidas pelo porteiro. O Dr. Vitor é quem dá a dica da senha do dia para entrar no castelo, que era imitar frutas. Vou ser um abacaxi. A música era uma parte muito importante do Castelo Rá-Tim-Bum e é muito divertido prestar atenção na quantidade de pequenas composições aqui e ali, como as que fizeram para acompanhar essas imitações de frutas. Um moranguinho. Eu vou ser uma jaca. Deve ter sido um desafio muito legal bolar músicas para essas imitações. E eu queria saber quem foi responsável por essa parte. Eu creio que pode ter sido o Helios Skindi, mas o Lulu Camargo do Patufu e Paulo Tati e Sandra Pérez do Palavra Cantada também estão nos créditos desse episódio. As crianças são recebidas pela Celeste, que reclama que as crianças nem querem saber dela e só queriam perguntar onde estava o Nino, e realmente ela não aparece mais nesse episódio depois disso. Em seguida nós vemos um daqueles quadros sensacionais das mãos. É tão legal essa mudança constante de quadros, tem sempre algo radicalmente diferente do que havia há 3 minutos atrás. E nem tudo tem um caráter necessariamente educativo. Eles poderiam apenas mandar um momento desses com uma atmosfera interessante. Esse é o tipo de coisa que faz o castelo ser tão memorável, é uma criatividade constante. E por sinal, esse do Alce é um dos que mais me marcaram.
As crianças encontram o Nino trabalhando no que, para ele, seria a sua mais nova invenção, mas elas apontam que o que ele quer fazer já existe. Afinal, é uma simples panela. A luz começa a piscar, o que é um sinal de uma visita do Etevaldo, que estava de passagem pela Via Láctea. Seguindo o tema sobre a importância de se alimentar bem, Etevaldo menciona que sua espécie só come pílulas. Enquanto isso, no lustre do castelo, as fadas Lana e Lara conversam sobre sua horta e perguntam para quem está assistindo qual dessas plantas você come a parte que fica debaixo da terra. E eu, um homem crescido assistindo, posso responder isso. Então, de que planta mesmo a gente come a parte que fica debaixo da terra? Beterraba. É a beterraba. Eu sou bem inteligente para minha idade. Lana e Lara sustentariam um spin-off delas tranquilamente. Elas têm uma relação cheia de alfinetadas, o que dá todo um contraste com o figurino todo elegante delas. É muito legal como no castelo tem vida por toda parte. Dentro do lustre, nos esgotos, o relógio fala, as botas falam, é tudo tão dinâmico. Saindo do lustre, Zequinha, Pedro e Etevaldo estão brincando de bolinha de gude. E a música dessa parte me lembrou a da primeira fase do Toy Story do Super Nintendo. Me fala aí nos comentários se você achou que parece também. Etevaldo demonstra sua telecinese numa das bolinhas. Será que toda a raça dele tem essa habilidade? Ou ele é alguém especial no seu planeta? A Biba passa por eles, rumo a caixinha de música. E olha só, eu lembro de ter visto essa máquina na exposição. A caixinha de música é bem legal. Sempre tem um pequeno sketch musical ali dentro e eu curtia muito. Durante a brincadeira das crianças, a bolinha acaba sendo engolida pelo mal. Mas antes de resolvermos essa situação, vamos para o quarto da Morgana, que conta a história da macarronada, desde a origem da massa até o surgimento do molho de tomate. E voltamos para a oficina do Nino. Eu adorava os episódios em que o mal aparecia fora dos esgotos e interagia com o elenco principal. E eu ri muito com essa reação do mal aqui. E daí? Ora, eu que engoli a bolinha, o estômago é meu e dá licença que eu quero voltar pro encanamento. Etevaldo materializa a sua máquina de raio-x para conferir como está a bolinha de gude dentro do mal. Eu adoro que dá para ver os pezinhos do mal nessa cena. Eu não lembro de ter visto eles em outra ocasião. Bem rapidamente, nós aprendemos um pouco sobre o sistema digestivo. A bolinha de gude está no esôfago, está andando, está indo para o estômago. E eu ri também que o mal tem uma banana inteira com casca dentro do estômago. E nós vemos que a bolinha está seguindo o seu curso natural e o problema vai ser resolvido tranquilamente. Eu acho que eu preciso do banheiro, né, pessoal? Tchau! E chegamos no grande momento memorável do episódio, com o raio-x do Etevaldo. Ele mostra como é o sistema digestivo da sua espécie, que é uma estrutura de tubos, que segundo ele é descartável. É muito prático. Quando ele fica ruim, a gente troca. Ele é vendido em todas as boas lojas do ramo lá no meu planeta. Chegamos também num momento para ilustrar o grande tema do episódio, sobre a importância de uma alimentação correta, mostrando que o Nino está com tonturas depois de ficar tanto tempo sem comer. Biba e Etevaldo partem para arrumar algum alimento para ele. Nós vemos o gato na biblioteca que lê o poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira, acompanhado por uma dessas lindíssimas animações. Biba e Etevaldo pegam um livro de receitas na biblioteca e decidem que vão preparar uma macarronada. E aí cortamos para uma música do grande Vandy Dorariotto, que vai mostrar para a moçada que fazendo tudo com carinho vai acontecer. Voltamos para a cozinha, mas antes de comer, claro, Arnaldo Antunes nos lembra que precisamos lavar as mãos.
O relógio avisa sobre a chegada do Dr. Vitor, que pede para o Fura-Bolos tocar alguma música para acompanhar a macarronada. E aí vemos essa vitrola que toca músicas de pontos escolhidos do globo, que é, na minha opinião, um dos objetos mais geniais desse cenário todo. Fura-Bolos bota para tocar uma música da Itália, que é acompanhada de uma animação com recortes, com um estilo muito parecido com as que o Terry Gilliam fazia para o Monty Python. Etevaldo diz que adorou a refeição e que agora vai ser difícil se acostumar com pílulas. Ele sente pela primeira vez uma reação estranha para o ato de comer, o que leva a essa frase memorável do Dr. Vitor. Quem come, come. Acaba tendo que fazer cocô. Esse episódio é um ótimo exemplo da abundância de criatividade por segundo desse programa. São tantos elementos diferentes dentro dele, tanta variedade e passa tão rápido. Não dá para falar sobre a história da TV brasileira sem mencionar o Castelo Rá-Tim-Bum como um dos seus pontos altos. E eu acho que não se fala o suficiente sobre ele. Na gringa, muitos programas infantis ganham um status de cult. Tem wikis dedicadas, dissecando cada episódio, contando detalhes da biografia de cada personagem, construindo um panorama do lore de todo o universo daquele programa. Esses programas infantis da TV Cultura têm aquela nostalgia ao redor e tal, mas eu sinto que eles não são celebrados da mesma forma que programas americanos são lá fora. Eu adoraria falar sobre mais episódios, inclusive se tiver algum que você lembra vagamente, lembra só algumas cenas e tal, deixa aí nos comentários que eu tô sempre procurando alguma desculpa para assistir episódios do Castelo Rá-Tim-Bum. Um abraço e até uma próxima.